Olá, gente, esse é um vídeo de revisão. Vamos fazer alguns exercícios sobre diagonalização, que é um assunto que tem a correlato com o assunto da lista 10, que é sobre autovalores e autovetores, e a lista 11 é sobre diagonalização, né? Então, vou escolher aqui alguns itens e fazer para ir revisando o conteúdo. Nessa questão 3, diz assim: se possível, ache a base na qual a matriz do operador é diagonal e escreva a respectiva matriz associada ao operador nesta base. Então isso tem a ver com autovalores e autovetores, porque a matriz de um operador ela é diagonal quando o número de autovetores é igual ao número ao número de vetores da base do espaço, né? Ou seja, você encontra uma base formada só por autovetores. E nesse caso, quando você escreve a matriz do operador com relação a essa base, aí a matriz vai ser uma matriz diagonal, onde na diagonal da matriz vão entrar os autovalores. Então, basicamente, você encontrar a matriz do operador na forma diagonal é encontrar a base na qual essa matriz é diagonal, que é a base de autovetores, então encontrar os autovetores. E os números que entram na diagonal da matriz são os autovalores, tá? Então, vou escolher aqui um item para fazer, vou escolher esse item H, tá? Deixa eu ver se eu recorto ele aqui, para facilitar minha escrita. Então, lembra o que a gente tem que fazer. A gente tem que encontrar a base na qual essa matriz é diagonal, esse operador é diagonal, né? E escrever a matriz dele, se ele for. Lembre ainda que nem sempre um operador é diagonal, né? Nesse caso, sempre a gente trabalha com matrizes. Então, quando a transformação vier dada por uma fórmula, como é esse caso aqui, a gente vai ter que achar a matriz dessa transformação, né? Nesse caso aqui, veja que tem um errinho de digitação, porque o operador está do R2 em R2, mas aqui apareceu um Z. Esse Z não existe. Então, na verdade, a fórmula correta seria T de xy igual a menos 3x mais 4y e menos x mais 2y. É um operador de R2 em R2, né? E aí, para a gente achar a matriz, na verdade, vou colocar assim, achar uma matriz, a gente tem que escolher uma base. Os cálculos sempre ficam mais fáceis quando a gente escolhe a base canônica do R2 ou do espaço que a gente está, né? Então, a gente vai escolher a base canônica, que seria a base que tem os vetores 1, 0 e o vetor 0, 1. Eu vou chamar esses vetores de vetor I e vetor J. Tá? Lembre como é a matriz do operador com relação a essa base, né? A gente representa assim e vai ser uma matriz assim, né? A gente pega o primeiro vetor, que seria o I, e aplica a fórmula. Então, T de 1, 0. Então, eu vou olhar nessa fórmula, o x vai ser 1 e o y vai ser 0. Quando eu substituir, vai ficar menos 3 e menos 1, né? Substitua nessa fórmula x igual a 1, y igual a 0. E agora eu vou ter que escrever esse vetor como combinação dos elementos da base canônica, né? Só que nesse caso, como a base é canônica, a combinação linear, as coordenadas são os próprios números que aparecem aqui. Então, eu vou montar uma matriz onde a primeira coluna seriam as coordenadas em relação à base canônica. Só que como a base canônica facilita os cálculos, os números que eu tenho que colocar são esses próprios. Caso a base não fosse canônica, eu teria que achar as coordenadas desse vetor com relação à base, como tem em outros exercícios das listas anteriores. Então, nesse caso, essa já é a primeira coluna. Vou fazer o mesmo trabalho com o vetor J. Então, T
de 0, 1. Então, nesse caso, o x vai ser 0 e o y vai ser 1 nesta fórmula aqui. Então, quando eu faço isso, eu obtenho o vetor 4, 2. E, novamente, eu teria que escrever esse vetor com relação à base, as coordenadas em relação à base. Mas, novamente, como a base é a base canônica, os números que aparecem aqui já são as coordenadas em relação à base. E aí isso facilita minhas contas. Então, um dos conselhos que a gente pode seguir é quando for escrever a matriz, quando for procurar os autovalores e autovetores de um operador, sempre escolher a base canônica porque ela vai facilitar os cálculos. Pronto, agora a gente tem uma matriz e aí a gente vai prosseguir tudo através de matriz, né? Nos exercícios seguintes, né, deixa eu voltar um pouco lá na lista, né, veja, nesse exercício você começa com a transformação e monta a matriz. No exercício seguinte já começa da matriz. Então é como se a gente estivesse nesse estágio agora, já está com a matriz e vai calcular autovalores e autovetores da matriz, tá? Então isso também já serve de revisão para o exercício seguinte, tá? Então eu vou chamar essa matriz de matriz A e vou calcular os autovalores e autovetores dela, tá? Então deixa eu escrever aqui a matriz A. Deixa eu usar aquele outro lápis que acho que facilita. A matriz A vai ser a matriz que tem menos 3, 4, menos 1 e menos 2. Menos 3, 4, menos 1 e 2 positivo, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte matriz, A menos lambda vezes a identidade. Essa matriz identidade vai ser uma matriz identidade do tamanho de A. É uma matriz identidade de tamanho 2 por 2. E aí a gente sabe que isso implica em subtrair na diagonal da matriz A o lambda. Então vai ficar assim, menos 3 menos lambda, 4, menos 1, 2 menos lambda. Repare que quem está fora da diagonal não é alterado e quem está na diagonal é subtraído o lambda. E aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. O determinante de A menos lambda identidade vai ser o determinante dessa matriz 2 por 2, que é menos 3 menos lambda, 2 menos lambda, 4 menos 1. Nesse caso é uma matriz 2 por 2, então o determinante ele é o produto da diagonal principal menos da diagonal secundária. Então, nesse caso aqui, menos 3 menos lambda, 2 menos lambda. Menos, né, porque eu vou multiplicar assim, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, menos 4, tá? Cuidado nos sinais. Então, nesse caso aqui vai ficar menos 3 menos lambda, 2 menos lambda, mais 4, tá? Quando você tem um determinante 2 por 2, se você desenvolver, vai chegar na equação do segundo grau, que a gente sabe calcular as raízes. Então, nesses casos, não tem problema você desenvolver. Agora, no geral, se a matriz for 3 por 3 ou maior, eu sugiro que você tenha cautela se você quiser desenvolver o determinante. Porque você pode chegar num polinômio de grau 3 ou maior e depois vai ser difícil fatorar. Então, você tem que pensar um pouco se vale a pena ou não. Na maioria dos casos não vale a pena, em outros vale, né? Aí você vai ter que fazer alguns exercícios para perceber essa nuance, tá? Então, nesse caso aqui eu vou desenvolver, já que é um polinômio de grau 2, tá? Então, acompanhe esse cálculo comigo, né? Menos 3 menos lambda, 2 menos lambda, mais 4. Isso vai dar, esse vezes esse vai dar menos 6. Esse vezes esse vai dar mais 3 lambda. Esse vezes esse vai dar menos 2 lambda. E esse vezes esse mais lambda quadrado, mais o 4. Deixa eu revisar o que eu fiz para ver se ficou correto. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 3 vezes menos lambda dá mais 3 lambda. Menos lambda vezes 2 dá menos 2 lambda. E menos lambda vezes menos lambda dá mais lambda ao quadrado. Então, isso daí vai resultar em lambda quadrado
mais lambda e 4 menos 6, que dá menos 2. E aí agora a gente vai calcular as raízes desse polinômio. Calcular as raízes. Essas raízes, elas serão os autovalores. Os autovalores são os números que ficam na diagonal da matriz, na forma diagonal. Tá? No caso, a gente está em R2. Então, a gente pode ter até dois autovalores diferentes, né? Então, como é a equação do segundo grau, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, né? O delta é b quadrado, então 1 quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, o delta vai ser 9. Então, o lambda vai ser menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2a, que é 2. Então, a gente chega a menos 1 mais 3, que é 2 por 2 vai dar 1. Lambda igual a 1 é um alto valor. E menos 1 menos 3, que dá menos 4 por 2 vai dar menos 2. Normalmente a gente indexa, né, bota um númerozinho aqui para indicar que tem um primeiro alto valor e um segundo alto valor. Esse númerozinho aqui que eu coloquei, ele está relacionado à ordem, né? Primeiro, segundo. Não está relacionado aos valores não aqui. Foi coincidência de bater nos mesmos valores. Tá? Pronto. Então esses são os autovalores. Eu já sei os números que ficam na diagonal da matriz. E agora o que eu vou fazer é pegar cada número desse, substituir cada autovalor em A menos lambda, identidade, e a gente usa como uma matriz de coeficientes, vou abreviar como matriz de coeficientes e calcula a solução do sistema. Essa solução do sistema vai ser o autovetor. Tá ok? Então, primeiro vamos pegar lambda 1 igual a 1. Aí lembra, a matriz A menos lambda é essa daqui, tá? Então, deixa eu copiá-la. Eita, não era isso que eu queria fazer. Eu quero copiar. Ok. Eu vou para cá e vou substituir lambda igual a 1, primeiro valor, tá? Então, para lambda igual a 1, A menos lambda identidade vai ficar... Quando eu colocar lambda igual a 1, vai ficar menos 3 menos 1, que vai dar menos 4. Aqui vai dar 4, aqui vai dar menos 1, e 2 menos 1 vai dar 1, né? Então, vai ficar menos 4, 1, 4 menos 1. E aí eu vou passar para um sistema onde eu vou ter isso como matriz de coeficientes. E a matriz aumentada, eu vou aumentar ela com zeros, tá? Então, essa é a matriz aumentada. A última coluna vão virar zeros, tá? E aí, isso aqui é que eu tenho que resolver para achar a solução, tá? Então, nesse caso, a gente percebe que a gente pode trocar a linha 1 com a linha 2. E aí, a gente vai ter menos 1, 1, menos 4, 4, né? E 0, 0. E aí, se a gente fizer... Perceba que a linha 2 é múltiplo da 1, né? Então, se a gente fizer linha 2 menos 4, linha 1, vai zerar, né?
porque vai ficar... Bom, na verdade, para ser mais rigoroso, eu poderia multiplicar a linha 1 por menos 1, e aí chegaria assim, 1 menos 1, menos 4, 4, 0, 0. E aí eu poderia fazer a linha 2 menos 4, perdão, mais 4, linha 1. E aí você vê que zera, né? Porque menos 4 mais 4 vezes 1 é 0, 4 mais 4 vezes menos 1 é 0, e aqui é 0. Uma coisa importante é que essa matriz, quando a gente substitui o alto valor, ela sempre vai ter uma solução não trivial, ou seja, sempre vai ter infinitas soluções e você parametriza. Repetindo, essa informação é importante. Quando você substitui o alto valor na matriz, que vai calcular a solução do sistema, ela sempre tem que ter infinitas soluções, então sempre dá para parametrizar. Se você chegar numa situação onde só tem a solução 0, está errado. Tá? Perceba que esse é um sistema que sempre tem solução, que aqui é 0. E aí você fica entre uma e infinitas soluções. E aí eu estou enfatizando que vai ser sempre o caso de infinitas soluções. E aí você vai parametrizar. E a parametrização vai lhe dar o autovetor, né? Nesse caso, isso daqui já é a forma escada. Então, você vai interpretar essa equação que tem ali como x menos y igual a 0. E aí isso vai dar que o x é igual ao y, né? E aí você tem posto da matriz de coeficientes, que é essa matriz aqui, 1. Posto da matriz aumentada, também 1. Esses números são iguais sempre, estou dizendo que tem infinitas soluções. Posto, número de variáveis, 2. Essa diferença, 2 menos 1, é o número de variáveis livres, que é o número de variáveis que você vai parametrizar. E aí o que você vai fazer? Escolher uma para ser a variável livre. Nesse caso eu vou escolher o y, que é a última variável. Então o y vai ser lambda. Só que nessa equação aqui que eu já tinha feito, o x é igual a y. Então o x é lambda. Então para xy vai acabar sendo lambda, lambda. E aí você coloca o lambda em evidência. Na primeira coordenada tem um lambda, na segunda coordenada tem um lambda. Então aparece esse vetor aqui. Então este camarada aqui é um autovetor, e esse autovetor está associado ao alto valor 1. Certo? Que é o que a gente começou. Pronto. Então agora a gente vai fazer o mesmíssimo trabalho para o outro alto valor, que é o menos 2. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu não percebi, né? Mas eu deveria ter usado outra letra, inclusive, para lambda, né? Esse lambda daqui, ele não tem nada a ver com aqueles lambdas lá daqui, né? São coisas diferentes. Então, você usa outra letra para não confundir, melhor, tá? Então, eu fiz aqui o trabalho para o lambda igual a 1, vou fazer para o lambda igual a menos 2. Então, vamos lá. Lambda igual a menos 2. Aí aqui eu tenho a matriz. Quando eu substituo lambda igual a menos 2, eu vou chegar na matriz menos 3, é menos 2, né? Então, menos 3 menos menos 2. Menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. 4 menos 1 e 2 menos menos 2. Então, 2 mais 2, que é 4. Tá? Então, essa é a matriz de coeficientes. E aí eu vou partir para uma matriz aumentada que tem essa mesma
matriz de coeficientes, então eu vou completar só com zeros. E aí eu vou partir para a forma escada, só que lembre que a forma escada ela vai estar associada a um sistema que tem uma ou infinitas soluções, enfatizando mais uma vez a informação importante, sempre vai ser infinitas soluções. Então sempre o posto vai dar menor do que o máximo, né? Nesse caso o posto máximo poderia ser 2, mas você percebe que vai ser menor que 2. E a diferença entre o posto e o número de letras é o número de variáveis livres. Sempre vai ter uma ou mais variáveis livres. E a quantidade de variáveis livres é a quantidade de autovetores que você vai encontrar, né? Nesse caso, a gente podia multiplicar a linha 1 por menos 1, né, para partir para a forma escada. Então, deixa eu botar assim. Vamos fazer a forma escada. Então, a gente vai multiplicar a linha 1 por menos 1. E aí chega numa matriz que é 1, menos 4, menos 1 e 4. E 0, 0. E aí a gente faz a linha 2 mais linha 1, né? Isso vai zerar esse elemento da linha 2. Na verdade, se a gente olhar direito, vai zerar a linha inteira, né? Vamos perceber por quê. Eu vou fazer linha 2 mais linha 1. Então vai dar 0 aqui. Esse mais esse vai zerar aqui. E esse mais esse vai zerar aqui. Então eu chego numa condição onde o posto da matriz de coeficientes, que essa matriz vai estar aqui, é 1. O posto da matriz aumentada tem que ser igual, de fato é 1. E o número de variáveis é 2, né? Que é o número de colunas da matriz de coeficientes. O número de variáveis livres vai ser essa diferença, 2 menos 1, que é 1. Então, essas são as soluções que eu vou parametrizar. Então, eu vou escolher o y para ser, aí eu podia chamar de lambda de novo, né? Aí, para não cometer o mesmo problema lá de cima, eu vou chamar de outra letra, gama, digamos, tá? E aí eu vou e leio essa equação. Nessa equação eu tenho que x menos 4y é 0. Então, isso vai dizer que o x é 4y. Só que o y é o lambda. Perdão, é o gama. Então, o par xy, na verdade, vai ser o par 4 gama, gama. E aí eu conto quantos gamas tem em cada coordenada. Nesse caso, 4 e 1. Então, nesse caso aqui, este vetor é o autovetor associado ao alto valor. Quem é o alto valor aqui? Menos 2. Menos 2. Tá? Então, se eu fosse ver o que a matriz... Perdão, o que a questão pede... Então, a base que diagonaliza essa matriz... Diagonaliza... É a base que tem um autovetor. Cadê o primeiro autovetor lá que a gente achou? Esse daqui, ó. 1. Então, esse é o primeiro autovetor. E tem esse outro autovetor que a gente acabou de encontrar aqui. Então, essa é a base que diagonaliza, é a base de autovetores. Nem sempre vai existir, porque nem sempre a quantidade de autovetores é suficiente para montar a base. Mas lembre que no R2 você tem uma base com 2 elementos. E a gente encontrou 2 vetores. Então, de fato, vai ser uma base. E a forma diagonal da matriz é uma matriz do mesmo tamanho, 2 por 2. Como aqui o primeiro vetor é um autovetor associado ao alto valor 1,
Então, na diagonal aqui eu vou colocar 1. Veja que tem que ficar pareando. O primeiro vetor daqui está associado ao alto valor 1. Então, o primeiro elemento daqui é 1. Segundo alto vetor está associado ao alto valor menos 2. Menos 2. Então, vai ser o segundo elemento daqui. Então, essa é a forma diagonal da matriz. Tá? Então, isso é o que é pedido. Tá? Então, sempre é a mesma ideia. Tá? Então, vamos repassar aqui alguns pontos. Se a questão vier com a fórmula, você vai ter que achar uma matriz para calcular esses elementos, né? E aí, nesse caso, eu sugiro que você escolha a base canônica. Tendo a base canônica, você escreve a matriz do operador com relação à base canônica. E aí você monta A menos lambda de identidade, calcula o determinante, vai dar um polinômio de grau igual ao tamanho da matriz, né? Esse polinômio é o que a gente chama de polinômio característico. E aí você calcula as raízes dele. As raízes reais serão os autovalores. Para cada autovalor que você achar, aí você joga na matriz original, A menos lambda de identidade, e usa como uma matriz de coeficientes para fazer um sistema e calcular as soluções desse sistema. Sempre serão infinitas soluções que você parametriza e na parametrização você acha o autovetor. E aí, tendo uma quantidade suficiente de autovetores, você vai ter uma matriz diagonal. Se acontecer de você não ter uma quantidade suficiente de autovetores, aí você vai dizer que a matriz não tem uma forma diagonal, né? E aí, na sala, a gente viu um exemplo, por exemplo, onde a gente tinha uma raiz repetida. Então, às vezes isso acontece nesses casos. Quando você tem raízes repetidas, se ela for repetida, pode ser que você não tenha autovetores suficientes. E aí não diagonaliza, né? Então, como é que você descobre isso, né? É o mesmo cálculo daqui, ó. Quando você for juntando as variáveis livres, para cada variável livre você tem um autovetor. Então, quando você fizer o processo inteiro, a soma de vetores que você encontrar aqui no fim não for igual ao número de elementos da base do espaço, então você não diagonaliza. Por exemplo, no R3 você vai ter que encontrar 3 autovetores para diagonalizar. Se só existirem 2, então não dá para diagonalizar. No R4 você vai ter que encontrar 4 autovetores. E assim sucessivamente. Então, naturalmente, no processo, quando você juntar a quantidade de autovetores que você obtém pela parametrização, você vai comparar com a quantidade de vetores na base do espaço. Se for menor, então você não consegue diagonalizar, tá? Esse exemplo aqui, deixa eu fechar ele. Esse exemplo aqui, ele serve como revisão já dos dois casos, né? Veja, aqui a gente começou com a fórmula, né? Perdão, nesse daqui, né? Começou com a fórmula, obteve a matriz e da matriz calculou os elementos, né? Então, relembrando, a matriz vai ser uma matriz que na diagonal dela tem os autovalores e a base associada vai ser a base de autovetores, né? Aqui, quando diz achar a matriz diagonal equivalente a cada matriz, é o mesmo processo, só que nesse caso já começa com a matriz, tá? Mas é o mesmo processo. Então, nesses casos aqui, você vai encontrar matriz 3x3, perdão, matriz 3x3 e nesse caso 2x2, tá? Então, vou parar por aqui esse vídeo. Sugiro que vocês façam esses exemplos aí. E qualquer dúvida, entre em contato, ok? Antes de finalizar o vídeo, também serve a mesma coisa para essa lista. Essa lista é encontrar autovalores e autovetores, que é o que a gente acabou de fazer. Então, também o mesmo tipo de exercício. Aqui você começa com a fórmula, escolhe a base canônica, acha a matriz e a partir da matriz faz aqueles cálculos. E aqui já tem a matriz, tá? Então, tá aí
um exemplo de como se faz esse processo, ok? Valeu! Bom estudo para quem for estudar.